Algumas traições não vêm de longe. Elas nascem dentro de casa, com olhos que te olham todos os dias, mas escondem inveja. Foi assim com José. Ele não pediu para sonhar, não implorou por visões celestiais ou símbolos proféticos, mas os sonhos vieram, claros, repetitivos, impossíveis de ignorar. Ele tinha apenas 17 anos, mas parecia carregar algo além da juventude, uma presença, uma escolha, um peso. Seu pai, Jacó, também percebia isso e demonstrava sem reservas. A túnica colorida que deu a José era mais do que um presente. Era uma marca de amor, de preferência, e para os irmãos, de provocação. Cada cor daquele manto parecia gritar aos olhos deles: ele é o escolhido. E cada vez que José aparecia com ele, era como se esfregasse sal na ferida do esquecimento. Mas o que mais os corroía não era a túnica, eram os sonhos. Aqueles sonhos que ele contava com inocência, sem perceber que as palavras se tornavam punhais. Vi feixes de trigo no campo, e o de vocês se curvavam diante do meu. Em outro, as estrelas, o sol e a lua se inclinavam para ele. Era o tipo de visão que podia ser inspiradora se viesse de um rei. Mas vinda de um irmão mais novo, soava como afronta, arrogância. Um futuro em que ele reinava sobre todos. E então a raiva se fermentava. Não era raiva comum, era silenciosa, como um veneno que escorre gota a gota. Eles não apenas o invejavam, eles queriam vê-lo calado, que seus sonhos morressem, que sua voz sumisse. Jacó, talvez cego por amor, envia José até os irmãos no campo. O menino parte com obediência. Não imagina que está caminhando para uma emboscada. Quando os irmãos o avistam de longe, o instinto não é de saudade, é de sangue. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Essas palavras não foram ditas no escuro da mente, mas à luz do dia. Registradas em Gênesis 37. Um julgamento antecipado, uma sentença sem defesa. Rúben, o primogênito, hesita. Ele sugere algo diferente, não matar, mas jogá-lo numa cisterna. É um gesto de misericórdia ou apenas covardia disfarçada de prudência? Não sabemos. Mas o plano é aceito. José se aproxima, provavelmente sorridente, talvez carregando comida, talvez com palavras de paz, mas não recebe abraços. Recebe mãos violentas. Eles arrancam sua túnica, a rasgam do corpo como quem retira uma coroa de um rei deposto, e o lançam na escuridão. O fundo da cisterna é seco, mas não menos aterrador. Não havia água, mas havia abandono, havia medo. José chama, grita. Seu eco é a única resposta. Lá de cima, eles ouvem sua voz e ignoram. Sentam-se para comer, mastigam pão enquanto o irmão clama, e riem. Riem como se ele fosse apenas um peso descartado, até que vem a caravana. Ismaelitas vindos de Gileade, comerciantes de carne humana. E então Judá propõe: se vamos nos livrar dele, por que não lucrar com isso? E José é vendido por 20 moedas de prata, o valor exato de um escravo. Não valia mais que isso aos olhos deles. Amarrado, arrastado, vendido como se fosse mercadoria. José desaparece no horizonte, mas não das memórias, não do plano, não de Deus. Enquanto isso, os irmãos matam um cabrito, mancham a túnica com sangue e a entregam ao pai. É esta a túnica do teu filho. Jacó segura o tecido com as mãos trêmulas. Seu coração se despedaça, rasga suas vestes, cobre-se de cinzas e chora. Um luto profundo, um grito silencioso que se arrasta por dias, porque a dor de perder um filho é a dor que muda a alma. Mas José vive e é levado ao Egito, um lugar estranho, uma terra de ídolos, de idiomas diferentes, de olhares que o veem como inferior. Ali, ele é comprado por Potifar, oficial de Faraó. E mesmo na escravidão, Deus está com ele. Mas isso não significa que o sofrimento cessou. Significa que havia sentido, mesmo no caos. José aprende a servir,
Aprende a calar, aprende a observar. O menino mimado do passado começa a morrer e algo novo nasce. Mas ainda assim, a dor não acabou. A esposa de Potifar o deseja. Ele recusa, prefere a honra ao prazer e por isso é acusado injustamente, preso. Mais uma vez, José perde tudo. Mais uma vez, é lançado numa prisão, num outro tipo de cisterna. Mas mesmo ali, Deus o vê e o usa. José interpreta sonhos, palavras que vinham do alto. Ele revela o futuro de 2 servos do rei. Um será enforcado, outro libertado. Ao liberto, José pede: lembre-se de mim. Mas o homem esquece, como todos parecem esquecer. Anos se passam. José continua preso, até que Faraó sonha. Um pesadelo sem sentido. Vacas gordas devoradas por magras. Espigas cheias consumidas por vazias. Ninguém sabe interpretar. E então, lembram-se de José. Ele é tirado da prisão, raspa a barba, tira as roupas do cárcere. E diante do rei mais poderoso da terra, ele fala: não como um escravo, não como um traído, mas como um profeta. E diz: os sonhos são de Deus. Ele explica o futuro. Fome virá, mas ainda há tempo de preparar. Faraó vê em José algo que nenhum outro tem, e o eleva. O menino que foi vendido se torna governador do Egito. Mas a história não acaba aqui. Anos depois, a fome chega, e os irmãos famintos vão ao Egito comprar comida. Eles se curvam diante de um homem que não reconhecem, mas ele os reconhece. E os sonhos antigos, os que causaram tanta dor, se cumprem ali. José poderia vingar-se, mas chora e perdoa. Ele diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Suas palavras não são de ódio, mas de redenção. Ele vê propósito na dor, enxerga Deus nos escombros, e ali, naquele encontro, cura gerações. Essa história, contada em Gênesis 37 e nos capítulos seguintes, não é apenas sobre um garoto traído. É sobre como o céu pode costurar promessas com linhas de sofrimento. É sobre a escuridão não ser sinal de ausência de Deus, mas sim solo fértil para milagres secretos. E você? Talvez esteja no fundo da sua própria cisterna. O mundo o traiu. Pessoas próximas lhe arrancaram sonhos, rasgaram suas túnicas, disseram que você não vale nada e o deixaram sozinho gritando por respostas. Você ora e só escuta silêncio. Mas o silêncio de Deus não é negação, é preparação. José precisou passar pelo poço, pela caravana, pela casa, pela prisão, para então alcançar o trono. Cada etapa parecia um retrocesso, mas era um degrau. Talvez você esteja no meio do caminho. A prisão ainda é real. A dor ainda queima. Mas e se esse for o processo? E se a rejeição for o empurrão para o lugar onde Deus quer te levar? Não corra da cisterna. Não amaldiçoe o deserto. Porque o Deus que permitiu que José fosse vendido foi o mesmo que o exaltou. Você pode ter sido traído, esquecido, abandonado. Mas, como José, você não foi deixado. Existe uma linha invisível conectando cada lágrima que caiu ao propósito que ainda será revelado. Hoje, olhe para o céu com olhos de fé, porque mesmo na dor, você ainda é visto. Você pode ter sido vendido, mas nunca foi esquecido. Este é o canal Fragmentos Salomônicos. Curta e se inscreva para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Até a próxima.